Esse texto aí de João 13, de 1 a 17, ele mostra, portanto, algumas lições bem importantes que nós queremos extrair e compartilhar aqui com a amada igreja. Primeiro, é interessante notar nos versos. Primeiro eu quero, desculpe, eu quero colocar aqui para vocês aí os pontos da mensagem. Você que gosta de anotar os pontos, está aí. Não sou um pastor de 3 pontos, então a mensagem tem 4 pontos. Né? Um exemplo de humildade, a necessidade da santificação diária, a obediência, o caminho da verdade, da verdadeira felicidade, e a vida cristã, né? Não se limita ao conhecimento da verdade. Esses são os pontos que nós vamos trabalhar durante essa mensagem, e assim a gente vai aí ao primeiro ponto, não é? Falando sobre esse exemplo de humildade que Cristo nos dá. E quando a gente olha para o texto, a gente percebe algumas coisas bem interessantes, algumas coisas, por exemplo, que vão nos falar exatamente o que Jesus sabia e o que Jesus fez. O que Jesus fez com aquilo que ele sabia, não é? Isso é bem interessante, porque mostra uma aplicação prática daquilo que Jesus está nos ensinando, a doutrina que ele está nos passando. O versículo 3, o versículo 1 do capítulo 13 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nós podemos observar aqui que Jesus, ele sabia que já havia chegado a sua hora. Ele sabia. Chegou a minha hora. Jesus, ele andou de acordo com o relógio divino. Tudo no tempo de Deus. Tudo segundo o cronograma celestial. E agora ele diz: chegou a minha hora. Ele sabia que a hora havia chegado. Ele cumpriu a sua agenda celestial, uma agenda que foi traçada pelo próprio Deus. Jesus ele não andou cego, vamos dizer assim, né? Sem saber aquilo que estava acontecendo, aquilo que aconteceria. Jesus sabia, antes de tudo isso, ele sabia que ainda não era a sua hora. João 2, versículo 4. Na festa de casamento ele diz para a mulher: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Os guardas não podem prendê-lo. João 7, verso 30. Por quê? Porque ainda não era chegada a sua hora. Ninguém conseguiu prender Jesus no templo. Por quê? Em João 8, 20. Porque ainda não era chegada a sua hora. Quando Jesus ele entra em Jerusalém, ali naquele desfile e tal, ele anuncia em João 12: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na festa da Páscoa, Jesus disse aos seus discípulos aí, sabendo que havia chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Sabe, tendo terminado ali os ensinos no cenáculo, antes de ir para o jardim Getsêmani para a sua oração, ele também afirma: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique. Jesus, amado irmão, sabia exatamente o que estava acontecendo. Jesus já estava caminhando, posso dizer assim, à sombra da cruz. Jesus não andava cego às escuras, nada aconteceu por acaso. Jesus tinha o controle de todas as coisas. Tudo estava de acordo com o projeto celestial. Jesus também sabia que ele seria traído, versículo 2. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Jesus tinha conhecimento disso, Jesus sabia. Jesus nunca esteve enganado a respeito de Judas. Desde o início ele sabia que Judas o trairia. Sabe, ele sabia que Satanás havia entrado em Judas, Lucas capítulo 22, versículo 3.
Ele sabia que Satanás inspirara o coração de Judas para que iniciar aquele processo que terminaria com a prisão e com a crucificação de Cristo. Enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas que o traísse. E é interessante aqui porque esse verbo pôr significa literalmente lançar, o que nos lembra os dardos inflamados do maligno, né? Lá em Efésios capítulo 6. Né? O diabo já tinha lançado no coração de Judas o desejo de trair Jesus, já tinha inflamado o coração de Judas. E amados, como nós precisamos de ter cuidado com esses dardos inflamados, com essas setas que são lançadas pelo inimigo. A Bíblia diz que nós devemos nos revestir da armadura de Cristo. E em momento nenhum nós podemos ver que a Bíblia diz para retirarmos a armadura. O crente, ele precisa estar sempre vestido, sempre pronto, sempre equipado para a guerra. A vida cristã é sempre uma guerra, é sempre uma batalha, e nós precisamos estar equipados. Jesus também sabia, amado irmão, que o Pai tudo lhe havia confiado. Observe o verso 3. Jesus, sabendo que o Pai o tinha depositado nas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Ele sabia quem ele era. Ele sabia da sua responsabilidade. Ele sabia do seu ministério. Ele sabia que era o Filho de Deus. Ele sabia para onde ia. Jesus nunca, em momento nenhum, perdeu a sua identidade. Amados irmãos, como nós temos crentes sem identidade, crentes que não sabem que são filhos de Deus, crentes que não vivem essa verdade gloriosa, e nós precisamos tomar posse disso, irmãos. Somos filhos de Deus. Somos filhos. Jesus tinha conhecimento disso e sabia disso, e mesmo na hora mais difícil da sua humilhação, Jesus sabia quem ele era, sabe de onde ele tinha vindo, o que Jesus faria, para onde ele retornaria. Querido, Jesus não era uma vítima indefesa, Jesus não foi um mártir, Jesus era o Redentor, cumprindo um programa dos céus, cumprindo uma agenda divina, e ele veio para isso, e ele tinha consciência disso. Isso era o que Jesus sabia. Agora nós podemos observar o que Jesus fez. O verso 1, só o finalzinho do verso 1, diz: como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabe, irmãos, esse verso nos mostra esse amor de Jesus, um amor perseverante. Sabe, mesmo sabendo que seus discípulos o abandonariam, mesmo sabendo que os discípulos fugiriam vergonhosamente, sabendo que seus discípulos deixariam nas mãos dos pecadores, mesmo sabendo que Judas o trairia, que Pedro o negaria 3 vezes, que os outros discípulos, nenhum deles ficariam ali por perto, Jesus os amou até o fim. Jesus amou a ponto de deixar a glória, de entrar no mundo, de fazer-se carne, de tornar-se pobre, perseguido, odiado, zombado, cuspido, pregado em uma cruz, carregando sobre o seu corpo o peso dos nossos pecados, e morrer em uma rude cruz por nós. E sabe, irmãos, esse é um amor imenso, eterno, infinito. Nenhum pregador jamais pode pregar completamente esse amor, nenhum escritor jamais pode descrever completamente esse amor. O seu amor excede todo o entendimento, toda a possibilidade de uma plena descrição. É impossível descrever o amor de Deus, é impossível quantificar o amor de Deus. Nós não podemos, nós não temos palavras. Sabe, como é que nós podemos explicar, irmãos, que
o pior homem, o mais pecador, o maior bandido, pode ir a Jesus e confiar que será plenamente perdoado. Jesus, ele se alegra em receber pecadores. Jesus, ele não nos lança fora por causa dos nossos fracassos. Ele jamais nos rejeita por causa das nossas fraquezas. Aquele a quem Jesus ama desde o princípio, ele ama até o fim. E aqueles que ele ama jamais serão lançados fora. Vá para Jesus. Corra para Jesus. Confesse, reconheça e entregue-se ao Senhor. E tenha certeza, você será perdoado. Os versos 4 e 5 dizem assim: levantou-se da ceia, falando de Jesus, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. João nos informa que Jesus lavou aqui os pés dos discípulos com uma humildade sincera. Com esse gesto, amados irmãos, Jesus nos ensina que privilégios não implica em orgulho, mas em humildade, em uma humildade sincera. Jesus sabia quem ele era. Ele sabia de onde ele tinha vindo e para onde ele estava indo. Jesus sabia da sua origem e do seu destino. Jesus sabia que era o Rei dos Reis. Ele sabia que era filho do Deus Altíssimo. Ele sabia que o Pai tudo confiara em suas mãos. Ele sabia que ele era o soberano do universo. Contudo, em sua majestade, ou a sua majestade não o levou a uma autoexaltação, mas a humilhação sincera, a humilhação mais profunda. Irmãos, o que Jesus sabia determinou o que ele fez. O que você sabe determina a forma como você vive. O que você conhece da palavra determina a forma como você desenvolve intimidade com o Senhor. O que Jesus sabia foi determinante para aquilo que ele fez. A humildade de Cristo, amados irmãos, ela não veio porque Jesus era pobre, mas a humildade veio por causa da sua riqueza. Sendo rico, se fez pobre. Sendo rei, se fez servo. Sendo Deus, se fez homem. Sendo soberano do universo, cingiu-se com um avental. Lavou os pés dos seus discípulos. Os irmãos sabem que era costume, que antes de se sentassem à mesa, as pessoas lavassem os pés. Uma vez que eles sentavam no chão, reclinados, e um pé ficava encostando na outra pessoa. Esse serviço era um serviço para escravo, e para o escravo, na escala hierárquica, seria o escravo mais baixo. Faria esse serviço de lavar os pés dos convidados quando chegavam em casa e tal. E os discípulos não lavam os pés, nem os próprios, e muito menos o de Jesus. Jesus estava com eles ali no cenáculo. Sabe, não havia escravos ali. Jesus esperou que eles tomassem a iniciativa. Mas eles eram orgulhosos demais para fazer um serviço de escravo. Ninguém tomou a iniciativa. Aliás, quando nós olhamos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versos de 24 até o verso 30, a gente pode ver que eles estavam discutindo quem seria o maior no reino dos céus. Irmãos, aquele vaso de água
aquela bacia, aquele avental, colocados ali à frente de todos, os acusavam. Aqueles utensílios constituíam uma acusação silenciosa contra aqueles homens. Mesmo assim, ninguém se mexia. Sabe, irmão, quando nós paramos para pensar nisso, quantas testemunhas silenciosas contra nós. Quantas almas que estão indo para o inferno porque nós não estamos pregando o Evangelho. Testemunhas contra nós. Quanto serviço para fazer e nós estamos acomodados. Sabe, irmãos, a bacia, o avental, ainda esperam por servos dispostos a se humilharem e a fazer aquilo para o qual foram chamados. Os discípulos, eles pensavam que os privilégios implicavam em grandeza, reconhecimento, aplauso, regalias. Discípulos de Jesus, né? Brincadeira? E Jesus disse: não é nada disso. Jesus reprova a atitude deles e mostra que entre aqueles que o seguem, a medida da grandeza é pelo serviço prestado. Aqueles discípulos, irmãos, provavelmente ficariam felizes em lavar os pés do mestre, mas lavar os pés um do outro, eles eram pares. Somos discípulos. Não vou me rebaixar ao ponto de lavar os seus pés. Pares não lavam os pés dos outros, exceto raramente como um sinal de grande amor, numa ocasião muito especial. Mas foi no meio desses homens orgulhosos, homens que se sentiam importantes, e entre eles Judas Iscariotes, o traidor. Foi nesse ambiente que Jesus se levanta, mesmo sabendo que ele era o Filho de Deus, que tinha vindo do céu, que voltava para o céu. Jesus coloca uma toalha, coloca um avental e repreende o orgulho dos discípulos com a sua humildade. Jesus mostra, amados irmãos, que no reino de Deus maior é o que serve. A grandeza do reino não é medida por quantidade de pessoas que estão ao nosso serviço, mas é ao contrário. A medida do reino é quantas pessoas nós servimos. Nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele esvaziou-se, ele humilhou-se, ele sofreu morte, e morte humilhante, morte de cruz. Irmãos, nós devemos nos revestir de humildade. A Bíblia nos diz: humilhai-vos sob a potente mão do Senhor, ou de Deus, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos sob a potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Sabe, irmão, Jesus pega aquela toalha, aquele avental, amarra no corpo, e começa a lavar os pés dos discípulos e enxugar os pés dos discípulos com aquele avental atado ao corpo. Toda aquela sujeira, a lama que estava nos pés dos discípulos, vai ficando no avental que
que está grudado em Cristo. Jesus leva toda a sujeira dos discípulos consigo. Ah, irmãos, que coisa, que lição tremenda. A parte mais suja do corpo, os pés. Os pés andam por tudo o que é lugar. E Jesus lava os pés e enxuga no pano que está grudado ao seu corpo. Não percam esta mensagem. Sabe, irmãos, como nós precisamos dessa lição de Jesus hoje. Hoje nós temos muitas pessoas importantes na igreja, ou que se julgam importantes, mas nós temos poucos servos. Muita gente no pedestal, mas nós temos poucas pessoas inclinadas, com uma bacia na mão e uma toalha. Nós temos muita gente querendo ser servida, mas poucas pessoas prontas para servir. Irmãos, a humildade de Cristo repreende o nosso orgulho. Muitos estão de pé, orgulhosos, quando deveriam estar ajoelhados aos pés dos seus irmãos. Ah, queridos, humildade e amor são virtude que as pessoas do mundo podem entender. Talvez elas não entendam teologia, talvez elas não compreendam doutrinas, mas humildade e amor, isso elas entendem. E deixa eu dizer, o cristão mais pobre, o cristão mais fraco, o cristão mais ignorante, ele pode todos os dias encontrar uma ocasião para praticar amor e humildade. Cristo nos ensinou a fazer isso. Irmãos, Jesus, ele lava os pés dos seus discípulos, leva consigo toda a sujeira, toda a imundície, porque Cristo tinha na mente não apenas um ritual externo de lavar os pés, mas uma atitude interna de humildemente servir. Ponto 2, nós temos a necessidade da santificação diária. E a gente vai ver nesses versos de 6 até o verso 11, também a segurança da salvação, não é? Como nós estamos seguros. Nesse processo de lavagem aos pés, acontece aquela conversa com Pedro. O verso 6 nos diz: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que ele disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Sabe, eu posso imaginar a cena. Jesus ajoelhado diante dos seus discípulos, indo um a um, arrastando a bacia, derramando água, lavando os pés, enxugando. E quando ele chega em Pedro não quer permitir que o Senhor lhe lave os pés. Talvez os discípulos, como disse, pudessem lavar os pés de Jesus, como Maria em Betânia fez ali, derramando aquele perfume tão caro sobre os pés de Cristo, esfregando com o próprio cabelo, enxugando com o próprio cabelo. Mas lavar os pés um do outro, difícil. E Pedro agora, completamente perplexo, o Senhor, o Mestre, lavando meus pés? Senhor, tu lavas os pés a mim? Pedro revela nesse texto, irmão, o seu temperamento contraditório, seu temperamento impreciso, né?
no momento, ele proíbe Jesus de lavar os pés, e a gente vai ver um pouquinho na frente. No outro momento, ele quer ser banhado por Cristo, da cabeça aos pés. A verdade é que Pedro não entende o que Jesus está fazendo. Ele vê, mas ele não compreende. O seu coração está certo, mas a sua cabeça está completamente errada. Pedro tem mais amor do que conhecimento, tem mais sentimento do que discernimento espiritual. Ao mesmo tempo que ele chama Jesus de Senhor, ele diz: não, tu não vai lavar meus pés. Pedro errou quanto ao estado de humilhação de Cristo. Pedro errou também quanto ao significado desse ato realizado por Jesus. Ele pensou num ato literal, enquanto Jesus estava apontando para uma purificação espiritual. A linguagem que Jesus usa aqui no texto, amado irmão, é a mesma do capítulo 3, quando ele fala sobre o nascimento espiritual. No capítulo 4, quando ele fala sobre a água espiritual. E do capítulo 6, quando ele fala sobre o pão espiritual. Agora Jesus está falando sobre a limpeza espiritual. Pedro já havia demonstrado essa inconstância. Ele confessa a Jesus, depois repreende. Ele chama Jesus de Senhor e ao mesmo tempo proíbe Jesus de lavar os pés. Ele promete ir com Jesus até a morte, e então nega Cristo por 3 vezes. Os versos 6 e 7 vão mostrar essa incompreensão de Pedro. Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe o Senhor: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Diz Jesus. Jesus responde ele responde a Pedro que a sua ação só seria compreendida mais tarde. Pedro não estava nesse momento alcançando o significado espiritual do gesto de Jesus, ele via apenas o gesto físico, um serviço incompatível com a grandeza do mestre. Como é que o mestre vai lavar meus pés? Eu não posso permitir isso, eu deveria lavar os pés do mestre. Mas Pedro precisava entender que o que era ser lavado por Cristo. Sabe, Jesus não estava falando de uma lavagem física, mas de uma lavagem espiritual. Quem não for lavado, purificado, justificado, santificado por Cristo, não tem parte com Ele. É preciso, amado irmão, deixar-se lavar, deixar-se ser banhado, mergulhar em Cristo, sabe? A gente vai ver um pouquinho na frente que Judas não estava limpo, Judas não havia ainda sido transformado, Judas não havia sido ainda convertido. Judas precisaria de um banho completo, não é? Mas Pedro não. Pedro já reconheceu o Senhor. Os versos 9 e 11 mostram a súplica de Pedro. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. E disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Ele está se referindo a Judas, porque bem sabia quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpo. Irmãos, a gente percebe que Pedro ele vai de um extremo ao outro. É uma característica da personalidade dele, sabe, como uma gangorra, ele ficava oscilando, não é, de um lado para o outro. Pedro não quer apenas seus pés lavados, mas ele pede agora um banho completo, e Jesus responde: isso não é necessário. O banho, amado irmão, era um símbolo da salvação, e já havia acontecido. Pedro precisava agora de purificação, que é o símbolo da santificação. Necessitava entender que, uma vez salvo para sempre. Se você já foi banhado, se você já foi lavado pelo sangue de Cristo, irmão, você está salvo. Você não precisa novamente de tomar um banho, de receber Cristo novamente. Mas você precisa da santificação diária. Você precisa
lavar os pés, não é? Você precisa lavar os pés. A salvação é uma dádiva eterna. Uma vez salvo, salvo. Deus não brinca de salvar ninguém. Ou Ele salva ou não salva. Ou Ele põe o seu selo, o seu espírito, o seu carimbo, o seu selo, ou Ele não põe. Mas a partir do instante que Deus sela, você está selado pelo Espírito. Você é banhado, você é lavado, você é purificado, você é perdoado, você é justificado, você é redimido, você é salvo. Quem já tomou banho não precisa lavar-se todo novamente. E é interessante observar essa palavra que é usada aqui. Não gosto muito disso não, mas às vezes é bom colocar. Esse nipto, que significa lavar uma parte do corpo. Os versos, nesses versos iniciais, quando ele fala sobre lavar, ele está usando essa palavra. Mas a palavra grega no versículo 10, é essa de baixo aí, que significa lavar o corpo completamente. Então, essa distinção é importante, porque Jesus ele está ensinando os discípulos a importância de uma caminhada santa. Nós precisamos, amados irmãos, estarmos buscando essa santidade, essa purificação, sabe? Quando nós recebemos Jesus, nós recebemos o banho do Senhor, e os nossos pecados são perdoados. 1 Coríntios 6:9, Tito 3, verso 3, até o versículo 7. E Deus, Ele não vai nos cobrar mais esse pecado. O texto diz que Deus nem se lembra dos nossos pecados, Hebreus 10, verso 17. Você já foi perdoado. Jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades, diz o Senhor. Deus não fica apontando para nós os nossos erros. Perdoa. Mas nós andamos nesse mundo. Nós somos contaminados por esse mundo. E nós precisamos ser purificados. Os nossos pés estão sujos. Nós não precisamos de uma nova justificação, mas de uma constante purificação. E as Escrituras, elas nos alertam. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, nós precisamos entender que a confissão é necessária. Nós precisamos entender que a confissão é nominal, o pecado tem nome. Confessar não é chegar e dizer, Senhor, perdoe meus pecados, e Ele diz qual? Ou quais? Não é? Eu imagino assim um rolo de papel higiênico. Aí você chega e diz, perdoa meus pecados, Ele joga assim, sai desenrolando. Qual deles, filho? Pecado tem nome, precisa ser confessado, sabe? É assim que nós nos limpamos, é assim que nós tiramos as impurezas. Irmãos, quando nós fazemos isso, nós desenvolvemos intimidade com o Senhor. Quando nós aceitamos Cristo, nós passamos a ter comunhão com o Senhor. Mas quando nós confessamos, quando nós reconhecemos os nossos erros, quando nós caminhamos uma caminhada santa, uma caminhada com Cristo, nós temos intimidade com o Senhor, desenvolvemos intimidade com o Senhor. E a bem da verdade, irmão, confessar é só reconhecer aquilo que Jesus já sabe. Né? Quando você confessa, você não está fazendo nada mais do que reconhecer aquilo que Deus já sabe. Senhor, eu pequei, eu fiz isso. Eu sei, filho, eu vi.
Antes que você cometesse o pecado, eu já sabia. Não é? Então nós precisamos aprender a prática da confissão, ou seja, lavar os pés diariamente para poder desenvolver intimidade com Cristo. Pedro precisava entender essa questão. Ele precisava entender que os salvos necessitam de contínua purificação. O nosso ponto 3 vai falar sobre obediência. Obediência é o caminho da verdadeira felicidade. Irmãos, felicidade é o resultado de uma vida conduzida dentro da vontade de Deus. Você pode até achar outra definição. Jesus já havia ensinado os seus discípulos acerca da humildade, já havia mostrado a respeito do serviço, mas agora ele dá mais uma lição prática. Observe os versos 12 e 14. Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e assentou outra vez à mesa, e disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Ao terminar de lavar os pés dos discípulos, Jesus retorna à mesa e pergunta se os discípulos tinham entendido a lição. E então ele afirma: vocês me chamam de mestre e senhor, e eu sou. De fato, eu sou o mestre, eu sou o senhor, e eu lavei os pés de vocês. E vocês devem então também lavar os pés uns dos outros. Os discípulos, irmãos, eles tinham uma clara compreensão de quem era Jesus. Eles chamavam-no de mestre e de senhor. A teologia deles estava certa. Eles tinham Cristo na mais alta conta. Eles sabiam que ele era o próprio Filho de Deus. Eles sabiam que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador do mundo. Mas sem deixar de ser tudo isso, sem deixar de ser mestre e senhor, Jesus lhes lavou os pés. Sendo o maior, ele fez o serviço do menor. Os discípulos, eles deveriam servir uns aos outros, ao invés de disputar entre si quem era o maior entre eles. Se fosse uma luta de boxe, Jesus teria nocauteado todos eles. Não é? Em vez de buscar glória para nós mesmos, nós devemos nos munir de uma bacia, de uma toalha e servir. Servir uns aos outros. Irmãos, todos nós e cada um de nós recebemos dons do Espírito, amém? Se você tem o Espírito, você tem dom. Se você foi salvo, você tem o Espírito. Então, e você sabe que o seu dom não é para você, mas é para o outro. Porque o seu dom vai edificar a minha vida, e o meu dom vai edificar a sua vida. Então imagine que a igreja seja um grande edifício, e que todos nós estamos construindo. Eu preciso do seu dom na minha vida, e você precisa do meu na sua vida. Se você não tem aplicado os seus dons, a igreja está sentindo falta disso. Os irmãos estão sentindo falta disso. A nossa vida não está completa. O nosso corpo não está funcionando como deveria funcionar. Tem alguns membros que não atuam. Não é? Essa é a lição de Cristo para nós. E sabe, muitas vezes nós criticamos, mas não fazemos.
Criticamos alguma coisa, sei lá, a pintura não ficou bem feita, essa cor está. Né? Mas não participamos. Irmãos, nós precisamos de uma bacia e de uma toalha. Nós precisamos nos lembrar a cada momento dessa lição de Cristo. Ele, o mestre dos mestres, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele fez um serviço que todo mundo sabia que tinha que fazer. Todos os discípulos sabiam que tinham de fazer, mas ninguém o fez. E você olha para o texto, você percebe como Jesus é misericordioso. Ele entra, espera, não acontece nada, ele senta, come, ninguém fez nada do que deveria ser feito, ele volta, deu tempo necessário para que os discípulos se tocassem. Deu tempo necessário, ninguém se tocou. Ele se levanta, vai e faz o serviço. Sabe, Jesus, irmãos, ele não é apenas um mestre, mas ele é o mestre dos mestres. Os versos 15 e 16. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Jesus, ele não ensinou apenas com palavras, mas, sobretudo, ele ensinou com exemplos. E alguém disse, amado irmão, que o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas é a única forma eficaz de fazê-lo. Ora, se o servo não é maior do que o seu senhor, e se o senhor serve, então que desculpa tem os servos para não servirem? Se ele que é senhor serve, qual é a minha desculpa para não servir? Nós não temos desculpas. Não tem desculpa, irmão. Ora, o servo não é maior que o seu senhor. Assim, se o seu senhor tornasse um servo, o que é feito dos servos? Eles ficam no mesmo nível do seu senhor. Percebem? Ao se tornar um servo, Jesus, ele não nos empurrou para baixo, mas ele nos elevou. E nós podemos ser servos como o nosso Senhor. Ele dignifica o trabalho. Ele dignifica o sacrifício, o serviço. O homem verdadeiramente grande é aquele que faz os outros se sentirem grandes. E foi isso que Jesus fez, ensinando os seus discípulos a servir. Você já conversou com pessoas que te levam para cima? Não é? Você está passando por uma dificuldade, aí chega lá, vai conversar com o irmão, com um pai ou alguém assim, e o camarada te eleva, mostra quem você é, mostra da sua capacidade, mostra que você está no jogo. Mas tem pessoas que te levam para baixo. Seja grande. Eleve as outras pessoas. Chega de criticar, irmão. Aponte as coisas que estão certas. Aponte aquilo que está legal. Aponte a qualidade ou as qualidades dos irmãos,
da pessoa que está com você. Nós temos tanta dificuldade de fazer isso, parece. A gente consegue olhar os defeitos assim, bater o olho e já está vendo. Mas quantas virtudes aquela pessoa tem? E Jesus olhava para as virtudes. E Jesus eleva os seus discípulos. Ele poderia dizer: rapaz, vocês são um bando de preguiçoso. Mas ele vai lá e faz o serviço. Depois ele pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? O servo não é maior que o seu senhor. Jesus ensina os seus discípulos a servir. E eles teriam muita coisa para fazer a partir daí. E ao que parece, eles aprenderam a lição. O nosso ponto 4 diz: a vida cristã. Desculpa, deixa eu passar aqui. A vida cristã não se limita ao conhecimento da verdade. Irmãos, observe o versículo 17. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Se saberdes estas coisas, que coisas? Que o servo não é maior que o seu Senhor, diz o Senhor. Que precisamos servir, que precisamos fazer aquilo que tem que ser feito. Se vocês sabem essas coisas, então vocês serão bem-aventurados se vocês fizerem. Irmão, o conhecimento, o nosso conhecimento, ele precisa nos levar para a obediência. Não adianta nada você conhecer tudo sobre a Bíblia e não viver nada sobre a Bíblia. Não adianta nada você conhecer tudo de Deus e não viver nada para Deus. A felicidade, irmãos, ela não está apenas em saber, mas sobretudo em praticar o que se sabe. Porque o homem, irmãos, o homem não é aquilo que ele sabe, não é aquilo que ele sente, mas o homem é aquilo que ele faz. As pessoas, quando olham para você, elas vão julgar você não por aquilo que você sabe, não por aquilo que você sente, mas por aquilo que você faz. É simples assim. Nós somos aquilo que fazemos. Isso é interessante porque nós fazemos o que preenche o nosso coração, o que preenche a nossa mente, é isso que nós fazemos. E a Bíblia diz: buscai as coisas do alto. Meu irmão, enchei-vos do Senhor. E assim você vai poder praticar as coisas do Senhor. E aqui entra de novo a lição do lava os pés. A santificação diária. Caminhar com Cristo. Irmãos, é importante manter essas lições nessa ordem, é uma ordem correta. Sujeitar-se ao Pai, manter-se a vida pura, servir aos outros. Essa é a fórmula de Deus para a verdadeira alegria espiritual. O termo bem-aventurados aqui significa muito felizes. Mas quem é feliz? Feliz é aquele que serve e serve aos mais fracos de maneira mais humilde. Feliz é aquele que não apenas chama Jesus de Mestre e Senhor, mas também aquele que imita Jesus servindo ao próximo. A Bíblia diz: nem todo aquele que me diz Senhor entrará. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É fácil dizer Senhor, Senhor, mas nós precisamos seguir os passos de Cristo, sermos imitadores de Cristo. E o Senhor nos ensinou que nós devemos servir, nós estamos aqui para servir.
Ser feliz segundo o mundo, irmãos, é estar acima dos outros. Ser feliz segundo o mundo é ser servido por todos. Mas ser feliz no reino de Deus é rebaixar-se para servir aos mais fracos. A grandeza do reino de Deus, eu já disse aqui, ela não é medida por quantas pessoas nos servem, mas por quantas pessoas nós servimos. A felicidade não é um fim em si mesma, mas um subproduto de uma vida que nós vivemos dentro da vontade de Deus. Faça a vontade de Deus, procure a vontade de Deus. Sabe, o mundo pensa que felicidade é o resultado de outras pessoas nos servirem, mas a real felicidade é ajudarmos uns aos outros no nome de Jesus. O mundo pergunta: quantas pessoas servem você? Mas Jesus pergunta: a quantas pessoas você está servindo? No reino de Deus, o maior é o menor. Se quer ser o primeiro, que seja o último. O crente, irmão, ele não precisa de ter vergonha de fazer as coisas que Jesus fez. Ele é o Senhor e fez essas coisas. Jesus deixou a glória dos céus, deixou os anjos, o trono, e veio ao mundo para servir pecadores como você e eu. E Ele se colocou à nossa disposição e Ele nos serviu. Na vida cristã, irmãos, não há espaço para vaidade, para orgulho. Nosso rei foi servo. Ele se esvaziou. Ele despiu-se de sua glória. Jesus nasceu numa manjedoura. Que é um lugar mais humilde que isso? Jesus, Ele mesmo diz: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Ele cingiu-se de um avental. Ele lavou os pés de homens fracos e cheios de vaidade, de traidores. Sabe, irmãos, ele fez o trabalho de escravos. E nós, discípulos de Cristo, deveríamos fazer o mesmo. Precisamos pôr em prática o que sabemos das Escrituras, irmãos. Um conhecimento que não se traduz em trabalho, em obra, em serviço, é um conhecimento estéril. Isso não pode trazer felicidade. Não basta conhecer a verdade, se nós não formos transformados por essa verdade. A verdade precisa nos transformar. Jesus precisa nos transformar. A nossa vida cristã precisa nos transformar. A nossa intimidade com o Senhor precisa nos transformar. Conhecimento sem amor envaidece. Hoje, a moda é conhecimento. Mas conhecimento sem amor envaidece. A fé sem obras é morta. A doutrina sem vida é inútil. Conhecimento sem obediência nos torna mais culpados diante de Deus. Porque agora você sabe, você não faz mais por ignorância. Você sabe. E agora você faz como opção. Sabe, irmãos, Satanás conhece a verdade, mas ele não tem nenhuma disposição para obedecer. Conhecimento sem prática descreve exatamente o caráter de Satanás e não o caráter de um crente. O crente, ele precisa ter disposição para obedecer. O crente, ele precisa ter disposição para seguir a Cristo. Um crente feliz, irmão, é aquele que não apenas conhece, mas aquele que pratica o que conhece. O que Jesus sabia orientou as suas decisões. Eu estou concluindo.
O texto, amados irmãos, que acabamos de considerar, nos ensina lições que são fundamentais para a nossa vida. Diante dos privilégios, nós devemos agir com humildade. Diante da contaminação do mundo, nós necessitamos de uma purificação constante. Diante da vaidade do mundo, nós precisamos aprender a verdadeira felicidade é servir e não ser servido. Diante do desafio da obra, devemos amar uns aos outros. E diante das provas da nossa caminhada, nós precisamos aprender a confiar e a depender totalmente do Senhor. Que Deus nos abençoe.